Com as coisas que estão fugindo do controle, não. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a colocar tudo no lugar. Está no controle. Às vezes a gente pensa que não vai dar conta. Mas fala para o irmão que está do seu lado, você vai dar conta. Com Cristo nós vamos dar conta. Com Cristo. Sem Jesus não dá, mas com Cristo nós vamos dar conta. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Nós vamos ler. Eu vou ler com vocês apenas um versículo, depois eu vou discorrer. Você que pode ficar de pé. Números, capítulo 27. Livro de Números, capítulo 27. Vou ler com vocês o versículo 3. Depois, na palavra, a gente lê antes. Números 27, versículo 3 diz assim: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por sua cabeça. Pai querido, obrigada. Obrigada porque em meio, Senhor, a tantos afazeres, Tu nos permitiu estar na Tua casa, Senhor. E como é bom estar na Tua casa, Senhor. Pois a Tua palavra vai dizer que a abundância de alegrias. E como meu coração se alegrou em estar neste lugar, Senhor. Porque quando eu cheguei aqui, já vi os Teus servos aqui, Pai. Já vi a Tua presença aqui. E, Senhor, tudo aquilo que eu vim sentindo, ó Pai, Tu já foi tirando do meu corpo. Muito obrigada, Pai. Só temos a Te agradecer pelo refrigério que há na Tua casa. Pai, toma essa palavra em Tuas mãos, assim como Tu falou comigo, Senhor, durante esse período. Fala com a Tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, que precisamos orar nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Se eu pudesse dar um tema para você que anota, o tema será, né? Herdeiros são posicionados e não mimados. Repita comigo, herdeiros são posicionados e não mimados. Você é herdeiro, você tem uma promessa sobre a sua casa, você tem uma promessa sobre a sua vida, mas as circunstâncias elas acontecem até para aqueles que estão posicionados. As circunstâncias ruins, a Bíblia vai dizer que a chuva cai sobre todos, sobre os justos e sobre os injustos. Não é? A nossa diferença é que nós temos o Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Então essa é a nossa diferença. Acompanha comigo o Números 27, capítulo 1, agora já sentados, versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Uga, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança para a sua filha.
E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua isto os filhos de Israel. Será por estatuto, direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluia. Aleluia. Nós lemos aqui o nome de 5 mulheres. Maca, Noa, Uga, e Milca e Tirsa. Quem já conhecia essas personagens da Bíblia? Algumas irmãs. Isso aí, gente. É bom de Bíblia, conhece as mulheres da Bíblia. Essas mulheres, elas tiveram o seu pai Zelofeade, que na tradução do hebraico quer dizer abrigo, proteção. Sabe, elas eram mulheres que tinham um pai que protegia, um pai que abrigava, um pai que lutava por elas. Numa sociedade que a mulher era bem difícil de ser mulher. Tinha que ter realmente alguém que as protegesse, não é? E elas protegiam umas às outras também. O significado dos seus nomes, Maca quer dizer confiança, Noa quer dizer movimento e perseverança, Uga quer dizer liberdade, não anda com os pés amarrados, Milca quer dizer autoridade ou liderança, Tirsa quer dizer prazer ou deleite. Sabe, essas 5 mulheres, irmãos, elas não fizeram birra, elas fizeram história. O que nos falta na nossa geração, eu me incluo nela porque estou viva, andando em palma com vocês, nos falta fazer história na nossa geração, na nossa família, na nossa sociedade. Nos falta fazer. Nos falta fazer. A gente pode marcar a nossa geração, mas a gente quer ficar no meio da multidão. Não adianta. Você no meio da multidão já brilha a luz de Cristo. Então você nunca vai conseguir estar escondido. E essas mulheres, elas eram mulheres tementes a Deus, porque seu pai já havia ensinado. Se você leu aqui no capítulo 27, já conhece essa história, elas eram da tribo de Manassés. Não é? Os 2 filhos de José, um queria dizer, de todo o trabalho da casa do meu pai, não me lembrarei que o Senhor me fez prosperar na terra de aflição. Quer dizer, Manassés. Então, elas eram da tribo de José. Irmãos, abrindo aqui um parêntese, né? Jacó teve 12 filhos, mas Jacó amou apenas uma mulher. E essa mulher só deu 2 filhos a ele. Mas o restante dos filhos foi a mulher que ele, né, vamos dizer assim, não amava, mas deu os outros filhos. Mas aqueles filhos que Jacó teve, junto com os 2 que a mulher que ele teve com a mulher que amava, foram as tribos de Israel. Deus não vai te dar somente o que você ama, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Deus tinha planos na vida de Jacó, mas tinha planos também na vida da sua esposa. O senhor teve 2 filhos e faleceu no segundo. Sabe, os planos de Deus, eles são entrelaçados. Entrelaçados. Vai lembrando lá atrás como você conheceu seu esposo, como você conheceu aquele amigo de longa data. Lembra como as coisas foram se interligando? E quem disse que você estaria aqui hoje, mas você está aqui hoje para a glória de Deus. Então os planos de Deus, eles não são frustrados, irmão. Deus fica contigo para mover pessoas. E essas irmãs, elas estavam, sabe, unidas na diversidade. Eu estou falando aqui de uma coisa muito difícil nesse tempo, que é dividir uma herança. Se você for ver aí na internet, ou você for ler uma notícia, os herdeiros de herança de gente que tem muito dinheiro, uma pigalhada só. Sabe, meus irmãos? Mas aí elas sabiam que a herança delas ia muito mais que um pedaço de terra. Era um nome. Diga comigo, um nome.
Nós temos um nome como herança, que é o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. E esse nome, sobre todo nome, precisa ser glorificado. Sabe o nome do pai delas que servia a Deus não podia ser apagado da terra. A sua família é importante. A sua casa é importante. A Bíblia não conta aqui, meus irmãos, porque se a Bíblia fosse contar todos os detalhes da família, não seria uma Bíblia só, seriam vários livros, enciclopédias, né? Mas essa família com certeza não era perfeita. Né? Se você tem uma casa com muitas mulheres, você vai saber o que eu estou falando. Casa de muita mulher, nossa! Mas é bênção. Então, mas elas se uniram na hora da adversidade. Porque o irmão tá unido na hora da felicidade é fácil, amém? É fácil. Na hora da festa, a gente se arruma, a gente está lá unido com nossos parentes. A gente nem vê há décadas e vai lá na festa, parece que a gente viu ontem, né? Mas na hora da adversidade é mais difícil estar unido. Porque na adversidade todos mostram quem são. Todos mostram quem são. Quer conhecer uma pessoa, visite ela quando estiver enferma. Ela vai se mostrar quem é. Porque cai toda a resistência, cai tudo e a pessoa é como é. Né? Mas nós não amamos as pessoas somente com as suas qualidades, amamos as pessoas com seus defeitos também. Porque Cristo nos amou por inteiro e se entregou por inteiro por nós. Deus não ama somente a minha qualidade, a sua qualidade. O Senhor está atento aos nossos defeitos também. Ah, pastor, então ele é a favor do meu defeito? Não. Ele está ali contigo para acertar todas as coisas, mas com amor. Sabe, o amor de Cristo, ele transcende o ruim do nosso defeito. Quer ver uma coisa? Já viu aquela pessoa que outrora lá no mundo era aquela pessoa enérgica que falava alto, que brigava? Já viu como ela prega? Já viu como ela profetiza? Isso que Deus faz. Ele transforma o que para o pecado era glória. Onde abundou o pecado, ele superabunda a graça dele. Então não fica assim menosprezando o seu jeito de dizer, porque eu sou quietinha, porque eu sou explosiva, porque eu sou... O Senhor vai te usar naquilo que você tem. E vai aprimorar para a glória dele. Ele que nos fez, ele sabe como mover conosco. E aquelas mulheres, elas perderam o pai, mas continuaram juntas. Mães, família é uma coisa, né? A gente não pede, a gente nasce nela. Né? Você escolhe seu marido, escolhe sua esposa, mas a família, você nasce nela. E quando você sai da casa dos seus pais e forma a sua família, a sua parentela continua existindo. E você tem que, muitas das vezes, conviver e ser bênção para a sua parentela. Mesmo que, às vezes, eles escolham um caminho diferente do seu. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão saiu de casa com o seu sobrinho Ló. Queridos, eu não sei se isso aqui para vocês é muito claro, mas lá em Manaus era muito claro. Um tio cuidava do sobrinho como que fosse filho, evangelista. Era na casa, era como que fosse filho. Então não tinha diferença dos filhos para o sobrinho que era filho. Eu já vi isso lá. Então, para Abraão devia ser a mesma coisa. Aquele sobrinho era como filho e ia com ele para onde ele fosse. Só que o Senhor tinha planos. O Senhor tem planos para cada um de nós. Sabe, mas as nossas escolhas, o Senhor não vai nos tratar como marionetes e fazer a gente escolher o que Ele quer, não. Ele vai deixar você escolher. E as consequências estão sobre nós. Nós temos que escolher bem. Na hora que Abraão falou, escolhe, não é? Abraão já era tio de Ló, então já era uma pessoa idosa, né? Não, tio, escolhe aí o senhor que, né, me trouxe, tal, já enriqueci pelo senhor, porque quando você anda do lado de uma pessoa próspera, você fica próspero. O Senhor, a bênção do Senhor, ela vai se alargando. Tenha boas companhias, sabe? Ande ao lado de pessoas que podem te acrescentar algo de bom diante de Deus. E Ló aproveitou aquilo ali. Além da companhia, ele aproveitou as riquezas do tio. Mas na hora de escolher, ele escolheu por vista e não por fé.
Sabe, irmãos? Isso não está aqui no esboço, não. Quando você escolhe por vista e não por fé, as consequências vêm todas sobre a sua casa também. Escolha as coisas por fé. Ore ao Senhor, peça a direção. Deus fala, Deus não se cala. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de alguém, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma criança. Ele não vai se calar, Ele vai falar e te dar a resposta que você precisa, que eu preciso. Mas nós precisamos escolher bem. O final da história você já conhece. Que a descendência de Ló foi inimiga do povo de Deus por uma má escolha de viver em Sodoma e Gomorra. Eu acredito que se ele soubesse, naquele momento da escolha das Campinas, ele ia dizer, não, tio, vou ficar contigo aqui no deserto, então metade do deserto é teu, metade do deserto é meu. Mas ele não sabia do que viria. Peça ao Senhor direção. Não vá para qualquer lado só porque está parecendo bom. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo caminho que parece bom aos nossos olhos é bom diante do Senhor. Sabe, essas meninas pleitearam a sua causa com respeito e sem vitimismo. Irmão, a gente está num tempo, está gravando, né? Ó, um minuto aí, Júlio. No tempo de vitimismo, é um mimimi sem fim. E falou de mim porque eu sou preta, se eu sou gorda, se eu sou magra, porque eu sou magra, se meu cabelo é ruim, porque meu cabelo é ruim. Tudo é um motivo para que eu reclame daquilo que eu sou. Mas aquele momento que você está vivendo hoje não vai ditar o que Deus tem para você daqui a pouco. Porque o meu e o teu futuro o Senhor tem nas mãos. Elas estavam sem pai. Você que já perdeu o pai e a mãe sabe que é ruim, que é triste. Mas elas estavam prontas a pleitear as coisas delas. Você está pronto a quando nós dobrarmos o nosso joelho daqui a pouco a pleitear com o Senhor aquilo que você precisa? Sabe, a gente ajoelha aqui toda quarta, a gente ajoelha aqui domingo de manhã, mas você tem pleiteado as suas causas diante do Senhor? Você tem dito aquilo que está o seu coração se afligindo? Porque não adianta você reclamar com a sua mente, reclamar com o seu diário. Na minha época tinha essas coisas, agora jovem não tem mais isso, né? Minha filha não tem. Antigamente é diária. Eu estou guardado lá, vocês ficam lendo e rindo de mim. Então, você não adianta, né? Você está ali escrevendo coisa e na hora de dobrar o joelho não falar com aquele que pode resolver. E elas foram a quem podia resolver. Sabe, irmãos, nós que somos crentes, a gente fica, como o pastor falou, né? Uma pregação atrás, a gente fica dizendo, Senhor, por que isso aconteceu na minha casa? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu na minha família? Senhor, não, na minha família não podia ter acontecido isso. Poxa, Senhor, eu estou tentando, eu estou me desviando. A gente fica assim. Mas lá em 1 Reis 19, 18, Deus vai falar com Elias que estava na caverna. Elias foi dizer, Senhor, só eu restei. A gente não fala assim de vez em quando, Senhor, só eu estou orando nessa casa. Está todo mundo me escutando, só eu estou orando. A gente se sente assim, a gente se sente. Nós somos carne. A gente se sente às vezes assim. Mas o Senhor falou com Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem alguém orando pela sua casa e pela sua família, meu irmão. Sabe, você não está sozinho nessa guerra. Eu comecei com a Diaconisa Patrícia no final de semana passada. Eu falei, Diaconisa Patrícia, aconteceu uma coisa engraçada. Eu dobrei meu joelho, eu falei em nome de tanta gente. Eu falei em nome dos filhos dos irmãos que nem daqui são, lembrei de todos. O nome dos filhos de Michele, o nome de todos, lembrei até da Rafael. Gente, foi falando tudo. Eu falei, Senhor, que está trazendo nomes à memória, alguma coisa tu tem. Sabe, quando Deus levanta alguém para orar pela tua família, Deus sempre levanta um para orar pela tua casa. Deus não nos deixa desamparados de forma nenhuma. Nós não podemos vestir essa capa que o mundo quer nos colocar. Não, porque ele é crente, ele não pode brigar, que eu vou ficar ali no campo. Não, o Senhor é varão de guerra. Jeová Sabaoth é o seu nome.
Ele é justiça. Sabe, ele vê. E o Senhor estava vendo ali a postura, o posicionamento. Elas podiam ser mulheres mimadas. Nós somos um grupinho de mulheres. Poxa, não tinha homem aqui. Não sei se elas provavelmente eram solteiras, porque na Bíblia não fala de marido, né? Não fala de marido, fala se casar. Então, provavelmente eram solteiras. A gente não casou ainda, mas olha, como é que a gente vai ser, né? Porque aquele vitimismo, mas não. Elas procuraram a coisa certa a fazer. Querida, eu não sei o quão despedaçado está teu coração com certas situações. O meu está com algumas situações. Mas não se vitimize. Entre com confiança na oração. Entre com confiança diante daquele que pode resolver. Entre com confiança e com ousadia. Fale com o Senhor: Senhor, eu não estou podendo, não estou aguentando, mas tu pode resolver isso por mim. Segurar na minha mão e me ajudar a resolver. E aquelas mulheres, elas foram corajosas naquele tempo em que mulher não podia falar. Oh, aleluia! Glória a Deus! No versículo 4 diz assim: por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Por conta ele não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés fez o quê? Versículo 5. Levou a sua causa perante o Senhor. A gente conta, né? Não temos mais o diário de antigamente. A gente conta para a rede social, a gente conta para a vizinha, a gente conta para o status, a gente conta para a música triste que a gente coloca, a gente conta para todo mundo. Mas nós precisamos contar para aquele que pode resolver. Sabe, naquele tempo, o véu ainda não tinha se rasgado. Então, elas precisavam estar com alguém que levasse a sua causa. Hoje nós podemos dobrar nossos joelhos daqui a pouco e levar a nossa causa, mas naquele tempo não tinha. Então, elas chegaram com respeito aos homens de Deus. Elas poderiam muito bem chegar, como é que é? Eu sou da tribo, né? Sabe que José, né, foi o grande do Egito, sabe, né? Aqui, né? Eu sou dos principais, eu tenho direito, já viu? Bota a mão na cintura e a cabeça assim, aquela coisa feita que as pessoas fazem sem necessidade de reivindicar seus direitos. Poderiam, mas não fizeram, foram humildes diante do Senhor, primeiramente, que estava vendo, e diante dos homens. Elas estavam falando. Sabe, irmãos, o respeito aos homens de Deus, o respeito às pessoas que zelam pela nossa vida espiritual, é o respeito a Deus. Porque se a gente não respeita a pessoa que a gente vê, como a gente vai respeitar a Deus que a gente não vê? É importante respeitar na hora de falar. E Moisés levou o Senhor. Moisés podia decidir isso por ele mesmo? Irmãos, podia. Coisas piores, Moisés já decidia. Só que era uma coisa inédita. Fala para o seu irmão, era inédita. Eu não sei se você está pedindo algo que você ainda não pediu ao Senhor, se é uma coisa nova. Mas as coisas inéditas, o Senhor tem todo o plano já arquitetado para fazer o bem para mim e para a tua vida. Irmã, isso nunca aconteceu na minha casa, eu nunca orei por isso, eu nunca participei disso, eu nunca fiz isso, mas o Senhor já viu lá na frente como vai te conduzir, Ele já viu lá na frente como vai te deixar falar, como vai te deixar organizar aquilo que você tem que fazer. O inédito é com o Senhor. Sabe, inédito é com o Senhor. E Moisés levou a causa ao Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa confiar no que o Senhor diz. Ai, pastora, eu não estou sentindo. Eu acho que eu vou pintar minha casa de vermelho e não de amarelo esse ano, porque eu não estou sentindo. É questão de gosto, né? Mas existem outras escolhas que não são tão bobas como essa, que você precisa ter direção do Senhor e não só sentir.
Não só ser seu gosto, não ser a sua maneira, ser a maneira que Deus quer para a sua vida. Até o mal que nos sucede é plano de Deus. Quando José se encontrou com seus irmãos, depois daquele embate, daquele choro de alma, daquele perdão que ele precisou liberar, porque Deus não deixa nada incompleto, tem a hora do embate, mas o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas ficarem bem. Meus irmãos, não deixa nada incompleto não, não deixa, ele faz acontecer. E José falou, foi providência de Deus que eu viesse para cá, para que a nossa família conseguisse sobreviver, a nossa nação sobrevivesse. Sabe, até o mal que nos sucede, Deus transforma em bem para a bênção da nossa casa. Sabe, faça a leitura do processo. Se hoje está difícil, se hoje você está caminhando e chorando, caminhando e entrando dentro do banheiro para chorar o tempo todo, caminhando e entrando dentro do banheiro para falar, Deus, o que eu vou encontrar mais hoje? Só mais hoje sim. Calma, Deus é contigo. Ele segura na tua mão e te dá força. Sabe, suporta mais um pouco, porque o plano de Deus ele é perfeito. José ficou naquela prisão, vendo todo mundo ser lembrado, já quando Roberto, já quando o fato. O padeiro foi, o copeiro foi, e opa, vou lembrar de mim, me vira aqui. Passou, cadê? Ninguém lembrou de José, mas o Senhor não se esqueceu de José. O Senhor não se esquece de você, meu irmão. Está esperando o favor de quem? O Senhor vai fazer um favor sobre a sua vida. Ele não se esquece da gente, ele não se esquece. Ele deu um sonho ao faraó para que José pudesse resolver. Sabe, Deus faz umas coisas complicadas para nos abençoar, para acertar a nossa casa, para acertar a nossa família, mas Ele nos abençoa. Os caminhos de paz são de Deus e não de mal, para buscar o fim que nós desejamos. Ele sabe o que você deseja, Ele sabe o que eu desejo. E aquelas mulheres, elas desejavam ter uma herança. Sabe? O zelo pelo nome de Cristo. Cristo precisa ser honrado. A família guiada por Deus se protege, não se degradeia, irmãos. Eu falei, família é coisa difícil. Aqui nós temos várias famílias. Se falar assim, família de fulano aqui, família de Beltrano ali, muita gente da mesma família. É muita gente da mesma família, é coisa difícil. Mas o Senhor é o dono das famílias. Ou vocês acham que os discípulos eram fáceis? Não eram, queridos. João, o apóstolo do amor que deitava a cabeça no peito de Jesus. Quando ele foi lá comprar o pão lá, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana e voltou, o samaritano não quer nos ouvir. Senhor, desce fogo do céu para esse povo que eles não merecem. Olha, Jesus ali acalmou João, quanto mais eu e você. Então tenha paciência. Fala para o seu irmão assim, tenha paciência. O Senhor vai te ajudar, vai me ajudar, é necessário. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje estamos juntos, mas amanhã pertence ao Senhor. Há causas que só o Senhor pode pleitear por nós, mas precisamos levar até Ele. Sabe, as filhas de Zelofeade levaram. O que a gente vem fazer aqui toda quarta-feira, né, Evangelista Boas? É levar as nossas causas. Chega a causa pelo Zap, né, Maria? Chega a causa pelo telefone, chega até pelo Messenger no Facebook. Eu não tenho teu telefone, olha, eu sei que é na tua igreja. Eu falei, amém, eu vou anotando, boto ali no caderno, escrevo no papel para orar, porque as causas chegam. A gente precisa levar a Deus. Precisamos parar de bater cabeça e ouvir a resposta certa da boca do Senhor. Geração ansiosa é a nossa. A gente é ansioso. A gente é ansioso. O pastor fala assim, eu quero um hino tal.
Aí a gente já começa a pensar, né, Júlia? Já começa a querer que o hino saia só da nossa mente para já ter execução sem ensaiar, sem nada, a gente já quer pronto. Tamanha velocidade que a gente quer que as coisas aconteçam. Eu estou dando um exemplo aqui do louvor, quanto mais na nossa vida pessoal. Quando alguém te promete alguma coisa, você já quer que aquilo aconteça e se realize rápido, você desfrute rápido, mas o Senhor não faz obras incompletas, Ele só faz obras completas. Só faz obras completas. Deus não deixou a vida de Jacó de qualquer maneira. Ele teve o seu voo de Jaboque para encontrar o Senhor. Ele foi ferido na sua coxa para lembrar que lutou com o Senhor. Ele teve a marca dele. Esse problema que está te marcando, que está me marcando, é só para a gente lembrar o quanto Deus vai fazer na nossa vida. Não é em vão, não é para te magoar, te deixar triste, é para o Senhor ser glorificado. A gente precisa parar de bater a nossa cabeça e achar que o Senhor não sabe o que está fazendo, nós é que não sabemos o que fazemos. E aquelas mulheres, elas foram levar quem podia. Moisés foi consultar o Senhor. Não dá para resolver, tem coisa que não dá para resolver sozinho. Tem coisas que o pastor a gente vai resolver. E enquanto alguns irmãos sabem, outros não sabem, outros estão por saber e outros já estão com pressa. Já viu a igreja pequena é assim. Então a gente fica assim, vamos orar. Vamos orar, vamos buscar, e Deus ele vai movendo. Deus ele vai trabalhando, mas tem que ter sensibilidade para ver o que Deus está fazendo. Não é porque Deus não está fazendo barulho que Ele não está movendo as peças. Não é porque Deus não está fazendo barulho que Ele não está tocando nos corações. Sabe, a voz que tirou Elias da caverna não foi o vento forte, não foi o fogo, foi o sussurro, o vento suave que deu paz para o profeta descer. Querido, nós está cansado de batalha. Não é o pior. O pior é querer entregar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Elias tinha muito mais coisas a fazer, querido. Tinha. Evangelista. Ele tinha. Aí o que ele falou? Não tem mais ninguém, o Senhor disse, tem 7.000. Eu estou cansado, deixa-me morrer. Tu não vai morrer. Come, bebe, longa caminhada. Quando sai, tem hora que come e bebe, vai andar. Vai andar que não chegou. Daqui a pouco sai daquela caverna. Aí quando ele saiu da caverna, ufa, Deus não me matou, não deixou que me matassem. Matou 5 campanhas para aqueles soldados. Imagina a cena, irmãos, terrível. E agora eu vou sair bem. Deus falou, vai lá, chama Eliseu, porque tu não está cansado, então vai ter outro que vai fazer no teu lugar, querido. Não perca a oportunidade de fazer para o Senhor do seu filho. Não perca a oportunidade, não deixa passar. Não deixa passar. Esses dias, lembrando da minha juventude, eu falei com o Miguel, eu já mexi no som, eu já ministrei louvor, eu já dancei, já fiz teatro. Ele, mãe, isso tudo meu filho. Na Nova Vida, a gente fez a assembleia, fomos pro coral. Só que naquela época a gente não cantava muito bem, minha irmã e algumas meninas. Aí montaram um grupo de coreografia, irmã Caio, para tirar a gente do coral. Aí daí não estão tomando. Vamos subtraindo do coral. Aí se não cantavam muito bem, fazendo a coreografia. Acho que já era plano do Senhor para crescimento. Para a gente se agregar na obra do Senhor, porque jovem precisa trabalhar na obra do Senhor. Então, sabe, as coisas elas acontecem para agregar na sua vida. Não perca as oportunidades. Não perca. Não deixa passar. E Elias foi substituído por Eliseu. Eliseu não teve crise de identidade nova, gente. Não teve. Não teve. Mas Eliseu teve que lidar com gente chamando ele de careca, de calvo. O pastor falou isso aqui no domingo. Eu comecei a lembrar da história de Eliseu. Eu falei, nesse tempo, falar quem ri se fosse morto, né? Por um urso, por um leão. O bicho estava rindo aqui. Verdade, né? Então, irmãos, nós precisamos nos colocar na posição que Deus quer. Essas 5 jovens, elas não se permitiram estar de mimimi.
Querido, eu sei que está difícil, algumas coisas na minha vida também estão muito complicadas, mas se a gente for parar para se vitimizar, a gente não honra o propósito da cruz. Porque se ele venceu, nós somos mais que vencedores. Há uma promessa sobre a nossa vida, há um galardão sobre a nossa cabeça a ser colocado. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Diz a palavra, mas para vencer tem que guerrear. Nossa geração não quer guerrear, não, irmão. Deixa eu pensar. A nossa geração pensa, Pedro, que é guerra de videogame. Eles, olha, é incrível. Eles estão sentados, Marília, achando que o negócio vai. Não vai. Tem que levantar, tem que marchar, tem que andar, tem que ir atrás. Se tem uma coisa que Deus não tem paz, é com preguiçoso, irmão. Não tem. Deus não tem paz com preguiçoso. Ah, mas eu quero aquele emprego, eu quero aquele trabalho. Vai estudar. Vai acordar cedo. Mas o teu menino, o teu fazer, vai olhar o livro, vai querer, vai fazer uma faculdade, já não tem dinheiro para presencial, faz online, faz alguma coisa, não.